Vida Longa CBN. Consideradas as doenças do século, a ansiedade e a depressão, elas acometem mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso são dados, gente, da Organização Mundial de Saúde. Somente no Brasil, mais de 26% dos brasileiros já receberam um diagnóstico de ansiedade, enquanto outros quase 13% já foram diagnosticados com um quadro depressivo. Nesta edição do Vida Longa CBN, o psiquiatra Rodrigo Eustáquio é um de nossos convidados. Vamos falar sobre o assunto. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu é que agradeço. Doutor Rodrigo, por que a gente está enfrentando tantos quadros de ansiedade e depressão? E o que diferencia uma coisa da outra, hein? Fernanda, é importante lembrar, né, que a ansiedade é um sentimento natural do ser humano, assim como a tristeza, a felicidade e a calma. Porém, quando essa ansiedade está exacerbada, ou então essa tristeza está desproporcional, né, aos fatos, a gente fala então que a gente tem um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo, né? E o motivo para ter tantos casos de ansiedade e depressão hoje, boa parte é o ritmo de vida, né, que nós estamos vivendo, né, que estamos passando. A correria do dia a dia, as cobranças, né, nós somos cada vez mais cobrados intelectualmente, né, de forma afetiva, etc., do que fisicamente, né? Então, essa questão do nossa vida muito corrida, das cobranças do dia a dia, do estresse no ambiente de trabalho, familiar, faz com que esses índices de ansiedade e depressão, né, aumentem vertiginosamente, né? Agora, doutor Rodrigo, não se trata aí de um desequilíbrio químico? Ele tem fatores externos também? Exato. A gente sabe que a pessoa pode ter uma predisposição, né, a desenvolver um transtorno de ansiedade e depressão, exatamente por esse desequilíbrio dos neurotransmissores, esse desequilíbrio químico que você falou, né? Habitualmente existe um gatilho, né? A pessoa sofre um estresse no dia a dia, né? Um problema familiar, um problema no ambiente de trabalho, uma preocupação financeira, que faz com que esse gatilho, né, acabe desequilibrando ainda mais esses neurotransmissores, porém de uma forma desproporcional. Até porque, quando acontece um problema no trabalho, no dia a dia, é natural que a gente fique ansioso ou triste mesmo, né? Porém, quando essa ansiedade acaba sendo de forma exagerada, de forma prolongada, né, esse desequilíbrio foi muito maior do que deveria ser, aí sim já levanta o nosso sinal de alerta que a gente precisa, então, fazer um tratamento, porque a gente está diante de um transtorno mental. Entendido. Quais são os sintomas, por exemplo, da ansiedade? Ansiedade é preocupação excessiva, né? Aquele pensamento de catastrofização do futuro, uma ruminação do pensamento, com pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos que vêm sem pedir licença, né? Habitualmente acontece quando a gente encosta nossa cabeça no travesseiro, né? Começa a pensar muitas coisas, muitas preocupações em relação ao dia de amanhã. Agora, essa ansiedade, né, os sintomas da ansiedade, eles não se limitam apenas à questão do pensamento. Eles, na maioria das vezes, costumam passar para o corpo também, né? É o que a gente chama de sintomas psicossomáticos ou sintomas de somatização. Aí pode levar também palpitação, taquicardia, suor frio, náusea, vômito, diarreia, tremor, sensação de cabeça vazia, sensação que vai desmaiar, dormência nos pés e nas mãos, são muito variados, né, os sintomas. Cada pessoa sente um sintoma diferente, né? Outras mais e outras menos. E no caso da depressão, os sintomas são diferentes? Da depressão pode vir alguns sintomas de ansiedade também, né? Mas habitualmente é aquela tristeza profunda, prolongada, desproporcional aos fatos, né? Muito mais intensa do que deveria ser, tá? Dificuldade de concentração, de atenção, queda do rendimento nos estudos ou no trabalho, muitas vezes dificuldade para dormir, tá? Ganho ou perda de peso, né? Porque acaba alterando também a alimentação da pessoa, tá? É uma falta de energia constante que a pessoa sente, né? Lembrando também, Fernanda, é importante falar que vários outros transtornos, outras doenças, né? Podem levar também ao quadro de desânimo, né? Como anemia, hipotiroidismo. Então, fica aí o alerta de que a gente sempre tem que fazer um diagnóstico diferencial, né?
se aquilo ali não é uma doença orgânica ou se aquilo ali também não é um transtorno mental, como o quadro da depressão. Muito bom, doutor Rodrigo. Excelente alerta. O senhor percebeu que isso tudo se agravou após a pandemia ou até durante a pandemia? Não tem dúvida, né? A gente fala muito da Covid-19 nos últimos anos, mas é importante lembrar, como você falou no início, que a ansiedade, depressão e estresse são as doenças do século, né? Porque elas estão crescendo de forma vertiginosa. E isso ficou muito claro após a pandemia, né? Em que muitas pessoas que não tinham nenhum transtorno de ansiedade procuraram aí ajuda de psicólogos, psiquiatras, por um primeiro quadro, né? Por um primeiro episódio, tá? Um episódio de pânico, muito relacionado às mudanças de hábitos, estilo de vida, né? Que pegaram a gente, que pegou todos nós de surpresa, né? E também relacionado ao temor mesmo de que pudesse adoecer, né? Ou algum familiar também pudesse ter algum sintoma grave. Então, depois da Covid-19, ficou bem claro esse quadro, né, mental, né, de transtornos mentais, aumentaram bastante, tá? Mas independente também da Covid, já está havendo mesmo esse aumento, né, dos transtornos mentais. A principal causa de afastamento, né, do trabalho, classicamente foram os transtornos osteomusculares, né? Então, aqueles problemas de dor, né, crônica, ou algum problema de fratura óssea, e por aí vai. Só que esse transtorno, né, esses afastamentos por doenças osteomusculares, ele tem perdido lugar para os transtornos mentais. Então, o afastamento do trabalho, do ambiente escolar, está cada vez mais sendo por transtornos mentais, principalmente esse que nós falamos aqui, nós estamos abordando hoje, que é a ansiedade e a depressão. E para os adolescentes, o senhor também tem percebido um aumento aí da incidência? Infelizmente, Fernanda, está cada vez mais cedo, né? Eu também trabalho com psiquiatria da infância e adolescência, né? A gente tem observado, né, cada vez mais cedo, as crianças, de repente, talvez pelo aumento do ritmo, né, também no meio acadêmico, né, estão sendo muitas vezes exigidas por outro lado, né, estão acabando se privando, né, do, do que historicamente as crianças, né, os adolescentes sempre fizeram, né, de brincar na rua e tal. Então, hoje as crianças elas têm ficado muito, e as crianças e os adolescentes, em geral, têm ficado muito tempo assim, dentro de casa, em frente ao computador, internet, né? Com esse ritmo corrido também. Então, a gente observa, tá? Que tem se aumentado também os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão nessa faixa etária. E também é importante lembrar também, Fernanda, que esses transtornos, historicamente, sempre foram subdiagnosticados, né? Muitas pessoas tinham um certo preconceito, vamos dizer assim, né? De procurar um serviço de saúde mental, tá? Por Uhum. vergonha, ou então, às vezes, mesmo por dificuldade de acesso ao tratamento, tá? Felizmente, a boa notícia é que esse estigma em relação à saúde mental tem diminuído cada vez mais. As pessoas têm perdido a vergonha de procurar um atendimento, né? Então, cada vez mais investindo na sua saúde mental. Então, por isso, né, além desse ritmo de vida que a gente observa, que pode ser um dos causadores do aumento dos transtornos de ansiedade e depressão, há também que as pessoas estão procurando mais o serviço, né, o tratamento, tá? Embora exista uma demanda reprimida muito grande ainda, em todas as faixas etárias, tá? Principalmente pela dificuldade aos serviços de saúde mental. Doutor Rodrigo, eu imagino que as pessoas, né, quando se enxergam numa situação como essa, né, estou sofrendo de ansiedade, tenho quadros de depressão, elas devem procurar inicialmente o atendimento que é psicológico, depois é o psiquiátrico, ou eles caminham juntos, um diferencia o que do outro? Habitualmente, acabam sendo juntos, né? Mas como é que é feito assim a maioria das vezes, tá? É, Muitas vezes a pessoa ela é encaminhada de uma outra especialidade, certo? A pessoa, por exemplo, acorda de madrugada com uma dor no peito, falta de ar, né? Ela vai procurar naturalmente o serviço de emergência, do pronto atendimento, né? Uhum. E tá certo mesmo, a gente não pode afastar as causas orgânicas, né? Aliás, a gente tem que afastar as causas orgânicas, a gente não pode negligenciá-las, né? Então, a pessoa acha que está infartando, vai procurar o pronto atendimento, faz todos os exames, tá? Afasta as causas orgânicas, né, um possível infarto, e vai falar assim, olha, o seu problema não é no seu coração, esse sintoma aqui é um problema de ansiedade, tá? Então essas pessoas acabam sendo encaminhadas do pronto atendimento ou de alguma outra clínica
para os serviços de saúde mental, tá? Essa é uma forma de como é que a pessoa entra no tratamento. Outras vezes a pessoa está com algum estresse, ela mesma reconhece, né? Procura um psicólogo, tá? E quando acaba ficando refratária ao tratamento psicológico, então é encaminhada ao psiquiatra para então começar uma medicação, né? E outras vezes a pessoa já é encaminhada diretamente ao psiquiatra, já procura o psiquiatra, né? Para já começar então fazer um tratamento medicamentoso e também depois encaminhada ao psicólogo, né? Acaba sendo o trabalho conjunto sendo uma melhor opção. Entendido. Para todo transtorno, há necessidade de medicamento ou a terapia sozinha dá Não, conta? não. A gente fala que o melhor tratamento são os hábitos de vida saudáveis, tá? Uhum. Atividade física regular aeróbica, ter uma boa alimentação, ter um compromisso com o lazer, da mesma forma que a gente tem um compromisso com o trabalho, né? Não privar o sono à noite, tá? Então, são os hábitos de vida saudáveis, é o acompanhamento psicológico e o acompanhamento psiquiátrico. Porém, em casos mais leves, basta as mudanças de estilo de vida, né? Para prevenir que esses sintomas persistam, ou então para evitar que eles retornem, e o acompanhamento psicológico. O tratamento psiquiátrico com medicamento acaba sendo casos mais moderados a graves, né? Mas é importante que a pessoa passe por uma avaliação correta no serviço de saúde mental, até mesmo para conseguir categorizar qual que é o transtorno dela, qual que é a gravidade, para ver se a pessoa precisa ou não de uma intervenção medicamentosa. Um outro alerta que eu gostaria de deixar aqui é para que se evite o máximo a automedicação. Porque, infelizmente, Fernanda, muitas pessoas chegam já no consultório, tá? Porque já com uma medicação já prescrita, digamos assim, entre aspas, né? Pelo vizinho, pela esposa, pelo marido, enfim, por algum familiar, né? E isso é muito perigoso, porque uma medicação que pode dar bem para mim pode não dar bem para outra pessoa, né? Então, e vice-versa, né? Então, fica esse alerta também para a gente tomar muito cuidado com a automedicação. Mas são medicamentos controlados, não, doutor? Assim, não é tão fácil adquiri-los, né? Não, não são fáceis de adquirir, né? Mas existem muitas pessoas que acabam aí emprestando uma carteira para o colega, né? Ah, você está com isso, eu passei por isso, então toma essa medicação, né? Mas lembrando que toda medicação tem efeito colateral e efeito adverso. Então, por exemplo, uma medicação que trata depressão e abre o apetite não é tão interessante para uma pessoa que tem diabetes, que tem colesterol alto, né? Ao mesmo Uhum. tempo, uma medicação que trata a ansiedade e reduz o apetite, né? Não é interessante para uma pessoa que está com baixo peso, né? Então, fica esse alerta, tá? Porque, infelizmente, a gente observa, inclusive, aquelas medicações que são tarjinhas pretas, né? Os benzodiazepínicos, né? Sei. E o clonazepam, o prazolam, diazepam, estão entre os remédios mais vendidos no país. Por quê? Porque a pessoa acaba só aliviando o sintoma e jamais tratando, né? Então, acaba depois tendo um outro problema. Além de não tratar adequadamente a ansiedade e a depressão, acabam ainda como dependente de um medicamento, né? Então, por isso que tem que ser a medicação e o tratamento tem que ser de forma muito criteriosa. Entendido. Doutor Rodrigo, dizem que alguns suplementos, algumas vitaminas ajudam muito nesse controle. Eu não sei se é mito ou verdade. Eu já ouvi a vitamina D, eu já ouvi o magnésio, até o ômega 3. Sim, um importante é o seguinte, é que todas as vitaminas, né, que são necessárias, né, para o organismo, para a questão da homeostase, né, do organismo, que a gente fala, para o bom funcionamento dele, tá? É necessário não só na questão orgânica, como na questão mental também. O problema é você não, o importante é você não substituir o tratamento adequado pelo aporte vitamínico. Ah, não, eu não vou tomar um remédio, eu vou tomar vitamina que eu vou melhorar. E muitas vezes não é assim, né? A Uhum. gente sabe que a hipovitaminose, ou seja, baixa de vitamina, pode levar, sim, a sintomas de ansiedade, depressão, desânimo, etc., né? Mas isso tem que ser investigado através de exames, através de uma consulta adequada, porque nem sempre é só a redução da vitamina que está ocasionando isso, tá? Então, acaba que a questão da vitamina acaba, na maioria das vezes, sendo como um tratamento complementar ao tratamento psiquiátrico e psicológico. Eu estou conversando no Vida Longa CBN deste sábado com o médico psiquiatra Rodrigo Eustáquio e a gente fala dos novos desafios do século, os transtornos de ansiedade e de depressão. Tem cura, doutor?
Olha, nós temos o tratamento, a gente busca a remissão completa, ou seja, acabar com todos os sintomas, 100%. A gente não tende a melhorar só pela metade, né? Porém, a gente sabe que são transtornos muito recorrentes, né? Mais de 50% das pessoas que tiveram um episódio ao longo da vida vai ter o segundo, né? Daqui a 6 meses ou daqui a 30 anos, tá? Não dá para falar. Mais de 30% que teve o segundo vai ter o terceiro e mais de 90% que teve o terceiro vai ter o quarto, né? Então, é importante que se faça o tratamento, a pessoa fique bem, resgate sua funcionalidade, não tenha nenhum sintoma, tá? Para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível. Agora, quando a pessoa fala também que ela está bem 100%, não significa que ela não possa ficar triste. As pessoas confundem isso muitas vezes, né? Uhum. Então, é natural que a pessoa trate um quadro depressivo, fica bem, volte a estudar adequadamente, volte a trabalhar, melhore o seu padrão alimentar, o seu padrão de sono, mas depois vivencie um luto, tá? O luto é algo natural, né? Não quer dizer que a pessoa, então, voltou a ter depressão, tá? Ou então teve um problema no trabalho, ficou mais ansiosa. Se essa ansiedade for proporcional aos fatos, não tem problema, tá? Os sentimentos são a essência do ser humano. Então, nós temos tratamento, né? Nós buscamos a remissão completa dos sintomas, mas lembrando também a necessidade de terminar o tratamento adequadamente para evitar ao máximo que esse transtorno volte, tá? Ao longo do tempo. Porque um outro problema também é que muitas pessoas, talvez por não ter sido bem orientada ou por outros motivos, né? Acabam parando o tratamento por conta própria, né? E o tratamento ele é longo, né? Preconiza-se mais de um ano de tratamento na maioria das vezes. Então, logo quando a gente melhora, é importante orientar a pessoa que ela necessita continuar por um tempo, mesmo estando bem, tá? E só parar de usar o remédio com a indicação, tá? Quando for indicado a suspensão do remédio. E o que tem de mais moderno hoje no tratamento para ansiedade e depressão? Bem, o tratamento mais moderno, digamos, são aqueles que eu falei, né, em relação à questão do conjunto, né, de atividade física, boa alimentação, as medicações e a psicoterapia, né, mas entre os medicamentos, né, nós temos várias classes de remédio, e o que essas classes de remédio buscam, na verdade, Fernando, são reduzir os efeitos adversos, né? Então, tem cada vez mais medicamentos que interferem no peso, cada vez mais medicamentos que interfere menos na questão do sono, tá? Então, nós temos cada vez mais medicamentos aí modernos que interferem com outros remédios, por exemplo. Então, de mais moderno hoje, nós temos alguns antidepressivos, né? Multimodais, que a gente fala assim, que agem em vários receptores e, ao mesmo tempo, tem menos efeitos adversos. O que a gente faz, doutor Rodrigo, quando a gente se depara com uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, por exemplo? Como é que a gente socorre uma pessoa? Isso é muito importante, né? A primeira coisa é você ter empatia com a pessoa, né? Se colocar no lugar dela, tá? E não tentar, né, negligenciar o sentimento dela, né? Porque tudo que uma pessoa deprimida não quer ouvir, né, é alguém falar assim: nossa, você tem tudo na vida, você não tem motivo para estar desse jeito, tá? E isso só aumenta o sentimento de culpa da pessoa, né? Existe um sintoma, que é um sentimento de culpa, um sentimento de menos-valia, né? De baixa autoestima, e uma fala como essa acaba só aumentando esse sentimento. Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, tá? E acolher o sentimento dela, entender que o que ela está passando está sendo muito difícil, né? E a gente não precisa deixar ela mais culpada, né? Então, antigamente, muitas pessoas falavam: ah, isso é repetir, isso é frescura, né? E é importante a gente ter noção de que o sofrimento mental é um dos piores que o ser humano pode passar, tá? Que inclusive pode aumentar risco, né? Da pessoa tentar contra a própria vida. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, né? Que a pessoa muitas vezes toma atitudes desesperadas, não é porque está com uma dor na perna, e sim um transtorno mental que é um dos piores que o ser humano pode sentir. Então, a maioria das vezes a gente tem que acolher ela, dar o suporte familiar, dar o suporte social, ajudar ela a procurar um serviço de saúde mental, ajudar com a medicação, em relação às questões do trabalho. Então, esses apoios e suporte familiar são fundamentais para a melhora da pessoa. E para quem está tendo um ataque de pânico, de transtorno de ansiedade, como é que funciona o SOS? Quais passos o senhor indicaria aqui, olha, para controlar esse Veja, momento?
Certo. A gente deve, né, sempre compartilhar, tá? É possível com alguém que seja próximo da gente, né? Porque muitas vezes a pessoa que está passando por isso, ela não consegue entender o que ela está passando. É muito comum a gente observar isso também, né? A pessoa, antes de entender que ela está passando por um quadro depressivo, ansioso, ela se culpa, tá? Ou ela acaba tendo uma baixa autoestima, acaba desvalorizando os próprios sintomas, então é compartilhar com alguém, né? E procurar então um serviço, né, de psicologia ou psiquiatria, ou até mesmo nos municípios que você não tem um serviço especializado, um atendimento então no programa de saúde da família, né, um PSF ou um tratamento clínico, tá? Para que então se inicie então todo o estudo, toda a propedêutica que a gente fala, né, na linguagem médica, dos sintomas da pessoa e avaliar se aquilo é um quadro ansioso ou depressivo, ou um quadro misto de ansiedade e depressão, né? Que vai ver se vai necessitar só de terapia, ou então se vai precisar colocar uma medicaçãozinha também, né? E aí as medicações, tem as medicações que tratam, tem as medicações que são indicadas nos casos de crise, né? Que são os SOS também, né? E aí, então, a pessoa então, sai com a prescrição mais individualizada possível, né? Adequada para o tratamento dos seus sintomas. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua gentileza, por esta conversa aqui no Vida Longa CBN. Todo mundo aqui aprendendo um pouquinho mais, né? A lidar com as dificuldades da vida, e é assim que a vida funciona, para que a gente tenha vida longa, né? Isso aí, Fernanda, eu te agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui, tá? E eu queria passar só uma mensagem para quem sofre disso, né? Dos quadros de ansiedade e depressão, né? Para não desistir, para buscar, porque o mais importante é a gente ter uma boa qualidade de vida, né? Quando a gente fala em boa qualidade de vida, perpassa pelas questões mentais, né? E emocionais. Então, para não ter vergonha, não ter estigma e procurar o tratamento o mais rápido possível. Muito obrigada. Um excelente dia para o senhor. Igualmente. Eu conversei com o médico psiquiatra Rodrigo